E aí, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo já tudo bem. Nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 2, livro 2 da frente A, e vamos falar sobre as leis de Newton, tá bom? Antes de começar, eu vou pedir a vocês que deixem aqui, por favor, nos comentários um joinha, deixem alguma coisa aí legal, para que eu possa identificar quem está assistindo o vídeo, tá bom? Deixa um like também. Vamos nessa? Então, primeiro, para falar das leis de Newton, eu vou definir força, né? Então, uma força exercida é uma ação exercida sobre um corpo para mudar seu estado de repouso ou de movimento uniformemente adiante em uma linha reta, tá bom? Então, na prática, força é a grandeza associada à mudança de estado do corpo, certo? Nós temos alguns tipos de força, né? A primeira é força de contato, força de campo, que ocorre à distância, né? Então, força de contato exige o toque, força de campo atua através de campos. Nós temos que a força é uma grandeza vetorial, medida em newtons, e como toda grandeza vetorial, ela tem três características, que é a intensidade, a direção e o sentido, tá bom? Exemplo, pessoal, uma força de 10 newtons, intensidade, direção horizontal e sentido para a minha direita, ok? Então, a força ela pode provocar alguns tipos de efeitos. O primeiro efeito é o efeito estático, que ocorre a deformação do corpo. E o segundo efeito é o efeito dinâmico, que ocorre a alteração de velocidade. Então, força pode mudar o corpo, deformando ele, efeito estático, e pode mudar a velocidade do corpo, efeito dinâmico. E a força pode ser calculada uma força resultante. Observe aí, por exemplo, onde os três carrinhos exercem cada um a força e essa força é somada para puxar o carrinho vermelho. Então, a força resultante, eu posso considerar essas três forças como uma única força, dada como FR igual a F1 mais F2 mais F3. Pessoal, lembra que força é uma grandeza vetorial e como toda grandeza vetorial, tem que ser considerado a regra de vetores. A regra de soma de vetores, tá bom? Eu só posso somar vetores de mesma direção e sentido. Vetores de mesma direção e sentidos opostos eu subtraio. E vetores perpendiculares eu uso o teorema de Pitágoras. Pessoal, a força também pode equilibrar os corpos, tá bom? Quando diversas forças agem sobre um corpo e esse corpo fica em estado de repouso, nós dizemos que essas forças estão no estado de equilíbrio. E podem ocorrer dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando a velocidade do corpo é zero, e o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade do corpo está constante, num movimento retilíneo uniforme, tá bom? Se o corpo promover a aceleração, então nós temos uma força resultante diferente de zero. Todo corpo em repouso está parado, mas nem todo corpo parado está em repouso. Um corpo está parado sempre que a sua velocidade for igual a zero, seja por um instante, seja por um longo intervalo de tempo. Um corpo está em repouso quando sua velocidade é igual a zero, por um tempo indefinido. Exemplos. Um corpo está parado em uma mesa plana e horizontal e assim permanece indefinidamente. Podemos afirmar que o corpo está em repouso. Um corpo é lançado verticalmente para cima. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade dele é instantaneamente nula. Isso porque a gravidade terrestre acelera esse corpo para baixo. Portanto, nessas condições, o corpo está parado, mas não está em repouso. Então, o conceito de parado e repouso é diferente, ok? A inércia, pessoal, para definir aí as leis de Newton, também tem que definir inércia, né? E o que é inércia para vocês? Pessoal, quando um motorista acelera um carro, a sensação que você foi para trás é a sensação de aceleração devido à inércia. Porque se o corpo acelera, se o carro acelera e o seu corpo não está acelerando, né? O seu corpo tende a ficar parado, né? Tende a ficar em repouso. Então, você está sentindo aí a ação da inércia. Da mesma forma, quando esse carro freia, né, bruscamente. Quando esse carro freia bruscamente, você vai acelerado para frente, né, quase metendo a cabeça no para-brisa. Isso é devido à inércia. Então, a inércia, nós podemos resumir
que a inércia é a capacidade de um corpo se manter em repouso. Então, vamos definir a primeira lei de Newton, chamada de lei da inércia, né? O princípio da inércia. A primeira lei de Newton, o princípio da inércia, diz que se um corpo está em repouso ou em movimento uniforme, ele tende a permanecer assim, até que uma força atue sobre ele e modifique seu estado de movimento. Ou seja, o corpo parado, né, velocidade zero, ou em velocidade constante diferente de zero, está em repouso, a não ser que uma força altere sua velocidade. Princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton. Diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa por sua aceleração. Não é isso? Então, nós temos a famosa equação FR igual a MA, né? Lembrando que FR é o somatório das forças, de todas as forças que atuam no corpo. Certo? Então, nós temos aqui, ó, FR igual a MA. A massa do corpo, M, a aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado, massa em quilogramas, força vai ser dada em newtons. Então, pela expressão matemática do princípio fundamental da dinâmica, observa-se que a grandeza física massa ganha um novo significado. Massa é a medida quantitativa da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, maior sua inércia. Certo? Ou seja, é mais fácil eu parar um lápis quando você joga ele em mim do que um ônibus, né? Com base nesse conceito, Newton denominou essa medida de massa, inércia. As unidades de medida no SI são Newton para força, quilograma para massa e metros por segundo para a equação, para a aceleração, tá bom? O princípio da ação e reação é a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Esta é a terceira lei de Newton, tá bom? Então essas forças constituem o denominado par ação e reação. Tanto F como menos F pode ser chamadas de ação e reação, uma vez que as forças agem simultaneamente nos corpos. Outra característica importante é que essas forças estão aplicadas em corpos distintos. Então, o par de ação e reação não pode estar aplicado no mesmo corpo, de maneira alguma, tá bom? E, portanto, não se equilibram. A força F está aplicada sobre o corpo B e a força menos F está aplicada sobre o corpo A. Exemplo, pessoal, dois ímãs, tá bom? O ímã puxa o ferro. Então, o ímã provoca uma força no ferro e o ferro provoca uma força no ímã. E os dois vão se atrair. Certo? Quando a pessoa nadando, ela se desloca para trás, ela desloca para trás uma massa de água. Essa massa de água reage e empurra o nadador para frente. É a mesma coisa que acontece quando eu ando. Quando eu ando, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente, certo? Designando assim o par de ação e reação. Quando é feito um disparo com arma de fogo, os gases produzidos na combustão da pólvora empurram o projétil para frente. Instantaneamente, o atirador percebe o reco da arma, ou seja, a reação do projétil, o famoso coice. E para a gente trabalhar as leis de Newton, a gente tem que trabalhar sempre com referencial inicial. As leis de Newton só são válidas para referenciais iniciais. Se não for um referencial inicial, as leis de Newton não são válidas, tá bom? Então, o que é um referencial inicial? É quando a gente não tem aceleração. Quando o corpo mantém uma velocidade constante. Isto é um referencial inicial. E como atividade de casa, eu quero que vocês desenvolvam aí, façam desenvolvendo habilidades das páginas 307 e 308 para me entregar no e-mail até sexta, dia 15 de maio, tá bom? Fora isso, eu só posso dizer a vocês que qualquer dúvida me procure no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Não guardem dúvidas, não levem dúvidas para o Enem. Vocês são feras, eu estou confiando em vocês. Então, só trabalhar e esperar o resultado, tá bom? Então, nada mais, valeu, falou e fui!